Vem chegando, pode ver, vem. Começando mais uma live de segunda-feira de carnaval. Não é qualquer segunda-feira. Segunda-feira logo depois de uma noite de lua nova, no meio do carnaval. E hoje a gente está aqui numa semana que a gente está fazendo o retiro de carnaval aqui do Vida Veda, Yogalaya, Karushutsu, Cozinha de Alecrim. Então uma semana incrível de uma programação muito linda. E hoje é o dia de fogo aqui, né? A gente está fazendo os 5 dias de carnaval. Bom dia, Val. Hoje a gente está fazendo os 5 dias de carnaval aqui como os 5 elementos, né? Os Pancha Mahabhutas que a gente fala. E hoje é o dia que a gente vai falar do fogo. E o fogo é o elemento da transformação. Então hoje é um dia muito bonito aqui, né? E eu tô até com uma roupa já a caráter. Mas falando sobre a live que a gente vai fazer agora, é uma live com uma pessoa mais do que querida, linda, maravilhosa, que eu gosto e tenho muito carinho, apreço, amizade, que é a Valentina Alas, que já está até aqui, mandando corações, bom dias e tudo, de tão fofa que ela é. Então, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que eu considero, que é o tema de como você se sentir bem com você mesma, né? Como é que você pode se sentir bem com quem você é, porque esse é um conflito que a gente tem, né? De maneira muito constante, a gente sempre tem esse conflito. Então, Tina, pode pedir para participar, que eu estou aqui lhe esperando-lhe maravilhosamente. E aí a gente já começa esse papo maravilhoso. O dia aqui tá lindo, mas lindo, muito lindo mesmo. Aí, agora. Foi É muita mal. emoção. Muita, muita. A internet nem deu conta de tanta coisa que há. Tanta coisa que vem. Tá Ai, bem? que gostoso. Bom dia. Bom dia. Aqui tá um dia tão lindo, Tina, que tá sem nuvem, assim, um céu azul. O primeiro, né? Porque aqui choveu muito esses dias. Eu Chegou a acho que a acabar a luz. chuva daí veio pra cá, porque Veio. olha só, Eu vi. Tá um dia fechadão aí, é né? o equilíbrio. E eu acho lindo também dia de chuva, então tá Eu tudo também. certo. Eu também. Né? Teve um Qual dia é aqui a que nossa tava. visão da Tava uma beleza? porrada de chuva aqui, sabe? Aquela chuva muito forte. E aí é tão lindo de ver. E aqui, tipo, no meio natural, você vê aquela chuva caindo e batendo nas águas, que dá para sentir que tá nutrindo a água, a mata, sabe? É muito Não, e lindo. aí é um lugar Muito muito, muito, muito especial. especial. É um lugar muito especial, realmente. Com muita água, né? Aqui eu tô na frente de um rio, inclusive tá dando para me ouvir bem? Tá, super, Super, né? super. Porque eu tô, tipo, na frente do rio, tem uma cachoeira aqui na frente, uma sauna na frente da cachoeira. É um paraísão, né? Ai, que Paraíso. especial. É. Bora E a mãe lá. da Tina tá aqui, Dona Sofia. Tá aqui Pois é. maravilhosa, aproveitando muito. Já trocamos várias ideias. Alguém tem que representar a família, né? Eu gostaria muito de estar aí, A gente mas sabe. Mas você tá gravidíssima, maravilhosa. Como é que você tá se sentindo? Começa falando um pouquinho como é que você tá. olha, eu tô muito bem. Tô muito bem. Tô aí na contagem regressiva, né? Tô Mais na que trigésima regressivo. quinta semana, para quem não sabe, é quase 9 meses de Quase gestação já. 9 meses. Tá quase vindo. Baby Tá Glow. quase. É a partir do começo de março, ela pode vir a qualquer momento. Que linda, cara. Que linda. A expectativa tá boa, né? Tá Tá. grande. Não tem como não tá, né? Estamos aqui preparando. Ela tá no forninho e tá se mexendo. Já tá animada para nossa live também. Que coisa boa, que coisa boa. Tina, esse assunto de hoje que eu resolvi trazer, e achei que você é a melhor pessoa para falar disso, e achei interessante, até muito engraçado como é que as coisas são, né? Porque eu queria falar disso, de como as pessoas, como é que dá para se sentir bem com você mesma, né? E eu fiquei pensando em quando trazer, e veio essa ideia da live no meio do carnaval. E eu acho que é um ótimo momento, né? Porque o carnaval é um momento de você botar para fora muita coisa, Uhum. né? Você extravasar muita coisa e você muitas vezes liberar facetas suas que a gente tende a esconder, né? A gente bota para fora o nosso lado criança. E eu sinto que muitas vezes a gente acaba guardando para dentro da gente muita coisa que a gente quer expressar e não expressa. E queria começar, talvez, esse papo perguntando para você por que você acha que a gente segura e guarda tanta coisa? Olha, eu acho que o primeiro lugar vem muito de buscar pertencer, né? Essa coisa Boa. do pertencimento, para mim, tem sido muito forte. Tem
tem aparecido muito em vários ambientes, assim, várias conversas que eu tô tendo. E é essa necessidade do ser humano de fazer parte de algo. E para que a gente faça parte, precisa ter algumas afinidades, ou muitas vezes a gente precisa mostrar partes nossas que nem sempre vão ser bem aceitas, né? Aliás, a gente não acha que não vão ser bem aceitas, porque existe toda uma etiqueta social, existe toda uma questão que ou você é desse jeito ou você não é aceito. Então, tem lá a questão, se a gente for olhar para a sobrevivência do ser humano, né? Lá nos primórdios, o ser humano, se ele não se encaixasse num grupo, ele morreria, né? A chance de sobrevivência era muito menor. Por quê? Imagina você enfrentando os mamutes e os, né, sozinho ou em grupo. Então, a gente foi se moldando para fazer parte de um grupo. Isso, né, foi natural do ser humano. Só que hoje a gente tem essa necessidade e acaba... Tem muitos olhares, né, pra gente. Tem muitos olhares. E a gente tem essa obrigação de aparecer, essa obrigação de... se eu não for perfeito, o que vão achar de mim? Eu acho que o primeiro lugar é o pertencimento e o que vão achar de mim. Sim, né? sim. E você acha que as redes sociais, a internet interferiram nisso? Nossa, Completamente? muito, muito. Quem nunca deixou de postar alguma coisa porque não achou que estava bonito? A luz não estava boa. Isso aqui não me... Como que fala? Gente, minha mente, ela esquece palavras, tá? Então, Tina, você está toda trabalhando para formar um novo ser, então tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Às vezes eu quero falar uma coisa, como que era a palavra mesmo? Tá tudo bem. Então, nossa mente está o tempo todo querendo fazer parte, né? Então, quando eu falo que se eu postar uma foto, por exemplo, né? Vou trazer o meu contexto. Hoje eu trabalho com beleza, no geral, né? Meu trabalho é muito voltado para o resgate da autoestima, a gente cuidar do rosto de uma forma natural. Sim. E a chance de eu colocar uma foto minha, e aí eu sou super sardenta, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou super sardenta. Mas aí eu boto uma foto que a minha sarda tá aparecendo muito, eu já sei que vai vir alguém comentar falando, você tem melasma, você tem mancha no seu rosto. E não tem nada de errado em ter melasma e ter mancha, mas não é a realidade. E aí as pessoas vão diminuir a validade do meu trabalho, né? Vão olhar e falar, não funciona para ela, porque ela tem mancha no rosto. Então, olha o nível, né, que a gente entra, porque as pessoas vão comentar. Então, eu tenho que tomar esse tipo de cuidado. Eu sou mais espontânea, né? Tento ser mais espontânea, mas eu já sei o tipo de luz que vai ressaltar ou não, né? A mancha ou às vezes uma olheira, às vezes a pessoa nem tem olheira, e aí aquilo vira uma questão e invalida o seu trabalho justamente porque é uma luz, sabe assim? Então, a gente está nesse... É muito fácil olhar e julgar, a gente nunca sabe o que está por trás. E aí a gente começa num lugar das aparências, né? Então, todo mundo busca essa perfeição. E a gente tá aqui para mostrar algo, assim, se eu tô ensinando algo sobre beleza, eu tenho que ser um exemplo de beleza, eu tenho que ser a perfeição.
da pele, não sei o quê. Eu lembro até o ano passado, quando eu estava aí no retiro, e eu fiz a live com o Matheus, eu estava com uma intoxicação, que eu estava com a minha cara toda empipocada, né? Eu lembro. E aquilo era uma questão. Eu falei, como assim, né? Eu trabalho com pele, eu vou aparecer com a minha cara toda empipocada, as pessoas vão achar. Então, assim, por mais que a gente tenha consciência, e esse é um trabalho interno muito grande, não tem como não olhar para isso. A questão é o como a gente olha para isso. E eu acho muito lindo, Tina, porque esse ponto que você traz sempre me chamou a atenção no seu trabalho, que é, eu já vi você várias vezes aparecendo sem filtro, sem nada, e falando, olha aqui como é que acontece, como é que é o rosto, e como você falou, né? O seu principal trabalho, o seu principal produto é um produto sobre beleza facial. E como é importante essa sua abordagem, essa sua forma de mostrar que existe uma realidade por trás de tudo isso que a gente espera ter, né? Que a gente quer ter, que é em relação à expectativa, aquela velha máxima, né? Expectativa versus realidade. E eu sempre achei muito lindo quando você se propõe a trazer a realidade como ela é, né? E da mesma forma que a gente falou que a rede social, hoje em dia, ela tem essa coisa de te botar num lugar de se auto-julgar e julgar o outro constantemente. Por exemplo, eu vejo você como uma grande referência e uma influência muito positiva nesse lugar também. Foi difícil? Olha, na verdade, continua sendo. Eu acho que ontem eu estava refletindo sobre... Rapidinho, olha aqui. O que ela tá falando? Ai, meu Deus, é muito Eu não tô amor. ouvindo nada dela. Dá pra ouvir? Olha aí. Eu falei que é muito amor. Você não tá aqui, tá? Você me dá uma boa razão pra você não estar aqui, Valentina Alas. Só uma. Vou te Só dar uma. uma excelente razão. Peraí. Aquelas, né? Que isso, meu Deus! Tá muito barrigão. China, que coisa mais maravilhosa. Ó, tem uma tal de Sofia aqui te mandando oi. Eu mandei uma representante, né, da família. Alguém tinha que estar aí representando. Ai, que bom, gente. Vocês são muito, muito incríveis. Ai, que bom. Continua. Não quero atrapalhar vocês. Beijo. Não falhou, não. Obrigado, gato. Ai, que gostoso. Lindão, né? Mas vamos lá. Bora lá. A pergunta era... Pergunta difícil, foi uma pergunta dura. Eu falei, você hoje em dia como uma referência sobre esse trabalho de autocuidado, uma referência de beleza, como você mesmo disse, e eu falei sobre a importância e como sempre me chamou a atenção você se colocar natural, muitas vezes, né? Você se coloca natural, você mostra, hoje a minha pele não tá boa. Já vi você falando isso várias vezes, hoje a minha pele não tá boa, olha aqui, e mostra, sabe? E isso é uma referência que eu vejo muito importante, porque a gente vivendo nesse mundo onde as redes sociais e todo mundo se prepara e bota filtro, e bota o aplicativo que muda o rosto, que muda o corpo, né? A gente, ao mesmo tempo, também tem possibilidade de referências como você, como o Matheus, que trazem um outro olhar, né? Sim. E o que eu perguntei foi difícil para você chegar nesse lugar de autenticidade? Olha, ainda é desafiador em vários momentos, né? Eu tô num momento hoje, por exemplo, que eu não tenho muita vontade de aparecer. Né? Eu tô num momento muito mais casudo. Eu já fui a pessoa que fazia live todos os dias, assim como o Matheus. Hoje eu já tô num momento mais de introspecção. Mas o que eu percebi ao longo do meu trabalho? Quando eu comecei, né, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Vai fazer 5 anos que eu trabalho ensinando os exercícios faciais. E o que na minha evolução, né, o meu aprendizado nesse período foi que eu estava vendo, por mais que eu trouxesse uma forma diferente de cuidar do rosto, né, uma forma mais natural, uma forma mais saudável, eu estava indo
no mesmo raciocínio, que era o combate às rugas, né? E a gente entrava na questão do etarismo de novo. Eu estava só reforçando os padrões, que são padrões que eu não acredito. Eu comecei a ver que não estava alinhado com os meus valores. Eu continuar falando o que o mercado fala, né? O que a indústria fala. Eu só estava trazendo uma nova solução, mas o discurso era o mesmo. Eu falei, gente, mas não faz sentido nenhum. E aquilo, eu até cheguei num momento de parafuso. Eu falei, cara, como é que eu mudo o meu discurso sem... Porque você constrói, né, todo um trabalho, uma empresa, cursos e tal. E como é que você adapta essa fala para essa realidade? Porque eu comecei a entender que eu via muita gente, né, dessa área e tal, que usavam filtros para falar, né? E eu não tenho nada contra o filtro, gente. Eu não tenho nada contra a maquiagem. Eu não tenho nada contra... Eu acho que a pessoa ela tem que estar feliz com ela mesma. A questão é... eu via que nos momentos que eu usava filtro, quando o story seguinte, que eu tava sem filtro, eu me achava estranha. Ou, eu tava de maquiagem, num outro momento eu tava sem maquiagem, eu me achava estranha. E é muito fácil a gente entrar nesse lugar de se achar muito bonita com os artifícios. Eu comecei a me questionar, mas eu só me sinto bonita quando eu tô usando algum artifício? Por que eu não posso me sentir bonita quando eu não tenho nada? Quando eu acordei e tô com o meu rosto inchado? Ou quando eu tô naquele dia de TPM que eu não quero sair da cama? Assim, óbvio que toda mulher, né? Acho que todo ser humano gosta de se sentir bonito quando a gente se produz, dá aquela elevada na autoestima. Mas eu comecei a me questionar por que eu precisava de coisas externas para me sentir bem comigo mesma. Senão daqui a pouco o espelho fica cruel, né? Não, o espelho, assim, eu falo muito com mulheres, né? O espelho é uma tortura para as mulheres. Porque, assim, você aprende desde pequeno a olhar e o que quer melhorar. Ainda mais agora no carnaval, a gente vê esse monte de mulher escultural, com o corpo brilhando. Você fala, meu Deus, não tem celulite, não tem gordura, não tem... E eu demorei muito tempo para entender que o que elas constroem, o corpo que elas constroem, está muito relacionado à dedicação que elas têm ao corpo. Só que essa dedicação, até onde ela é saudável mentalmente. Porque se a gente for pensar, for conversar com todas essas rainhas de bateria, será que elas estão bem com a autoestima delas? Provavelmente algumas vão falar... mas eu queria ter feito tal coisa para estar melhor hoje. Sim. Ela não consegue enxergar que ela já é linda do jeito que ela é, né? Então, o que eu percebo? E esses dias eu estava até lembrando, quando eu tinha uns 16 anos. Olha como isso está muito enraizado. Eu fazia um joguinho mental, assim, eu ficava me perguntando se o gênio da lâmpada aparecesse para mim. Se ele aparecesse, quais seriam os meus 3 pedidos? E sabe qual era o primeiro pedido? Eu queria ser perfeita. Eu queria ser perfeita fisicamente. Não tinha essa noção de que a gente pode se trabalhar, autoconhecimento, não tinha nada disso. E eu queria o cabelo perfeito, o rosto perfeito, o seio perfeito, a barriga perfeita, o bumbum perfeito, as coxas. E eu olhava para aquela mulher, nossa, eu queria ter esse corpo. Eu queria... Nunca era o meu. Nunca era o meu. E eu cresci nesse lugar. Até chegar num ponto que eu cheguei... Não sei quem... Se as pessoas conhecem minha história, né? Muita gente aqui tá me vendo pela primeira vez. Até eu chegar num ponto de eu não me reconhecer no espelho, né? Por conta de uma disfunção na tireoide, causou uma
exoftalmia no meu olho esquerdo, ele é mais saltado. Hoje é muito mais sutil essa diferença, mas ele era bem esbugalhado, assim, meu olho esquerdo. E é aquela coisa, né? A gente está aqui falando desse conhecimento integrativo, do cuidado integrativo, saúde integrativa. Era o meu corpo me dizendo, esfregando na minha cara, assim, ó, você vai olhar para a sua saúde. Você vai olhar para a sua saúde. Não adianta você achar que, né, vai ficar bonita sem saúde. Então, foi o convite do universo, né? Eu não estaria falando com você aqui hoje se isso não tivesse acontecido, né? Inclusive, foi questão de terapia. Eu falei, gente, como é que você se livra de uma doença que foi uma bênção? Eu ainda trato, né, o hipertireoidismo e tal. E então é uma questão. Agora, eu precisei chegar num ponto de não me reconhecer no espelho, de me odiar, de não querer sair em foto, de não querer, muitas vezes, sair na rua por conta de um olho. Meu olho era perfeito, eu conseguia enxergar, ele tinha todas as funções, mas esteticamente não tinha como olhar para mim e não ver que eu tinha um olho esbugalhado. E aí isso mexe completamente com a autoestima, né? Isso mexe, assim, o meu valor foi diminuído por conta do meu olho. Então, Como é forte esse seu relato, Tina? é muito. Agora vai fazer 8 anos já, né? Que eu convivo com a disfunção e tal. Mas lá eu não tinha essa consciência. Sim. E era uma tortura. E eu estava muito mais preocupada em, meu Deus, o que vão pensar do meu olho esbugalhado? Vão me perguntar o que aconteceu com o meu olho? Do que com a minha saúde. Minha mãe que o diga. Minha mãe era mais preocupada em me levar nos médicos no começo do que eu mesma. Eu só queria que meu olho voltasse ao normal. Então, sabe, olha onde a gente coloca, né, a beleza em contraponto com a saúde. A gente não olha para as duas coisas. Total. E tem uma coisa que é interessante, Tina, nesse seu relato todo, que me lembrou, falando um pouquinho de yoga, né? Quando a gente fala de yoga, tem um conceito que a gente chama de o ciclo do karma, né? Que a gente entende karma sobre ação e reação, né? Muitas vezes, na verdade, no Brasil, a gente entende karma quase como um fardo, né? A gente fala, não, cara, aí é meu karma. E é tipo como se fosse um fardo. Mas na tradição védica não é assim que a gente vê, né? O karma é uma ação de lei e ação e reação. Mas, quando a gente vai estudar mais profundamente, a gente vê que existe ainda uma motivação que leva à ação e uma sensação que fica depois da consequência, sabe? E que a gente deveria olhar muito mais para essa motivação e para a sensação que fica depois do que para a ação e reação em si. Então isso me lembrou muito quando você falou, por exemplo, dos corpos esculturais, e que a gente não sabe quando essa pessoa bota a cabeça no travesseiro como é que ela se sente. A gente vê aquela coisa, mas a gente não sabe, às vezes, se a motivação dela é uma motivação que, às vezes, tem um certo peso e que a sensação tende a ficar com peso depois. Né? A gente tende a ter muitas atitudes, por mais que as atitudes sejam boas, a motivação delas e, por consequência, a sensação que fica são de muito peso, né? São de uma carga muito, muito grande. E eu vejo que a gente tem uma busca muito importante, que eu sinto que você traz isso muito para as suas alunas, que é de buscar leveza. Né? Isso, eu lembro que a Bruna, né, a namorada do Matheus, a gente começou a mostrar para ela o seu conteúdo e a primeira coisa que ela falou foi, nossa, como isso me traz leveza. Porque ela estava entrando muito numa de tipo assim, não, mas eu tenho que fazer procedimentos e botox e sei lá o que, sei lá o que. A gente fala, cara, olha aqui o conteúdo da Tina, porque ela traz isso que você está buscando, ela te dá autonomia. Né? Você não tem que buscar de fora para dentro, você consegue fazer. E a primeira coisa que ela falou foi, cara, como isso é bom, porque isso me traz uma sensação de leveza e de que dá, né?
E aí isso me remete a uma outra pergunta que eu queria fazer. O que você costuma ouvir mais das suas alunas ou das pessoas que começam a entrar em contato com o seu conteúdo e com as suas aulas de uma mudança na percepção? Porque eu acho que é isso que a gente está falando, né? Sim, Quando o tema da live é como se sentir bem com você mesma. Não é como sim. você faz para ficar melhor. É como você se sente bem com como você é e como você tá, né? E o que você ouve das alunas, assim, bastante? Olha, eu acho que o que me fez, né, continuar nesse mundo, porque é bem cruel, né? Trabalhar na Bem, internet e ainda mais com beleza. Foi justamente esses relatos das alunas, porque elas chegam, acho que, sei lá, 99% chegam porque querem diminuir rugas, porque ou já fizeram um procedimento e não gostaram do resultado, ou tiveram problemas e estão buscando uma alternativa, ou nunca se identificaram com nada que tem no mercado e falam, ah, deve ser legal esse negócio, deixa eu tentar. Mas, no geral, elas chegam com uma grande insatisfação com o espelho, com o processo de envelhecimento. Ai, tô com ruga, tô com flacidez e tal. E no final do curso, o que eu recebo não é, ai, nossa, melhorou o meu bigode chinês, melhorou o meu pé de galinha, melhorou minha papada e tal. Elas até trazem isso, mas é uma mudança de percepção que faz com que elas se sintam bonitas de novo. Eu falo, eu fiz as pazes com o espelho, eu me sinto bonita todos os dias. Eu sei que meu rosto não está perfeito, mas hoje eu entendo que eu posso me sentir bem comigo mesma, sabe? É muito dessa percepção mesmo, porque muitas vezes essa dor é o que ela está enxergando, né? Ela está enxergando a ruga, a flacidez. Mas a dor não é da ruga e da flacidez. Então, quando ela consegue enxergar que não é sobre a ruga, é muito mais leve. Sim. É muito mais leve. E é muito maluco, porque dizem que a gente trabalha com né, nosso propósito está ligado à nossa própria cura, né? Uhum. Então, eu vejo, né, da Valentina lá de 16 anos que queria pedir para o gênio para ser perfeita. Hoje, né, se eu imaginasse a Valentina aos 38 anos, óbvio que eu tô grávida de 8 meses e meio, né? Mas se eu imaginasse a Valentina dos 38 anos, antes de eu engravidar, por exemplo, eu ia estar muito fora do que eu achava que eu deveria estar. Assim. Só que hoje eu nunca fui mais bem resolvida comigo. Por quê? Porque eu entendi que existem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente pode mudar. Sim. E que a gente escolhe um caminho que vai trazer aquele resultado, que pode trazer aquele resultado. Mas tem coisas que eu não vou mudar. É o formato do meu corpo. Eu sou assim, eu sou sardenta. Imagina se eu falasse, não, eu não quero sarda. Dá para fazer uns procedimentos e não sei o que? Dá, mas eu nunca mais ia sair no sol. Eu não... Assim, são umas coisas que não são realistas, não são sustentáveis. E aí eu ia ficar sofrendo sempre. Então, eu acho que é um lugar de muito acolhimento. É um lugar de se olhar e escolher ver o copo meio cheio, meio vazio. Porque coisa para melhorar a gente sempre vai ter. Senão a gente nem estava aqui mais, né? Sim. Então... Vai. Fala. Não, é que isso tudo me veio uma pergunta que eu queria te fazer. Você acha que essa mudança de chave, como você falou, ela é uma transição que acontece ou é um percurso, é um caminho, é uma prática? Como é que você vê isso? É uma prática diária. É uma prática diária de observação, né? Porque tem dias que eu me pego e falo, nossa, hoje eu não tô muito... Sim. Mas nesse dia que eu não tô muito bonita, não tô muito com muita energia, não tô...
eu já sei que é uma percepção minha. Uhum. Eu sei que tem a ver com o hormônio, eu sei que tem a ver com a lua, eu sei que tem vários fatores que vão influenciar. Só que, independente de como eu me enxergo naquele dia, eu me amo. Que lindo. Então, o amor, esse auto-amor, esse autocuidado, ele independe se você está se sentindo bonito, se está se sentindo bem num dia. Ele vai continuar. Então, para mim, é um processo, né? Que você vai alimentando todos os dias. Eu falo para as minhas alunas, né? Muitas chegam com questões de autoestima. A autoestima é um relacionamento. Se você liga, se você cuida, se você faz carinho, cafuné, dorme de conchinha, você está nutrindo esse relacionamento. Agora, se você olha uma vez por mês para sua autoestima, o que ela vai fazer? Ela vai sair correndo de você. Então, é um pouquinho todos os dias. Tem que ir construindo esse relacionamento, esse amor. Porque a gente não é acostumado, não é ensinado a se amar como a gente é. A gente coloca condições para se amar, a gente coloca condições para ser bonita. E essas condições nunca vão suprir, né? É aquela coisa eu vou guardar dinheiro, peraí, elaborar o raciocínio. Eu vou guardar dinheiro, vou investir, sei lá, quando eu tiver dinheiro. Na verdade, você vai investir para ter dinheiro, não quando você tiver dinheiro. Então, assim, você precisa cuidar da sua autoestima, do seu autocuidado, para ter autoestima. Engraçado que eu vejo isso muito no yoga, né? As pessoas falam, não, eu não faço yoga porque eu não sou flexível, minha mente é muito agitada. Eu falo, então, é você mesmo. Tipo, é você que precisa. Você não pode querer, por exemplo, começar a praticar yoga já sendo flexível e com a mente super serena. Aí você não precisa, talvez. Aí você só mantém, Exato. né? Mas as pessoas acham que existem pré-requisitos para você trabalhar para se sentir bem, né? E é muito diferente do que a gente vê na prática do dia a dia, principalmente nós como professores, né? O que a gente vê às vezes que muito do que as pessoas precisam trabalhar é muito do que elas fogem, né? Uhum. Geralmente, né, eu falo para as minhas alunas aí, trazendo para o físico mesmo. Claro. Tem uns exercícios que são mais difíceis de fazer com o rosto. A gente não tem consciência. Muitas vezes não tem nem consciência corporal. Imagina dos movimentos do rosto, né? E tem aluna que fala, não consigo fazer esse exercício, não consigo fazer esse movimento. Então, é esse exercício que você precisa treinar. Exato. Geralmente é o que a gente não consegue fazer, porque se você já consegue fazer, já tá bem naquele lugar, né? Exato. Então, precisa trabalhar o que tá ali, a nossa evolução, né? A gente tá aqui para evoluir. Então, esse é o convite, é para a gente olhar para onde dá para melhorar. Óbvio que o que já tá bom, a gente vai na manutenção, tentando manter bom. Mas tem muita coisa para melhorar, né? Sim. E uma coisa que é muito, muito lindo, a gente está aqui, né, no quarto de equipe, e a Vivi, não sei se você lembra da Vivi, que trabalha com a gente, está aqui com a gente. E outro dia, foi ontem, eu acho, que eu acordei, aí a Vivi estava fazendo os seus exercícios com aquela pedrinha. Como é que chama? Guaxá. Guaxá, exatamente. É minha irmã gêmea. E ela estava fazendo, Tina, ela estava tipo assim, no momento dela se sentindo muito bem. E eu acho que, e na hora, tipo, a gente já estava com a live marcada e eu falei, é isso, tá vendo? Ela está se sentindo muito bem cuidando dela mesma. Uhum. Então eu acho que esse movimento de se sentir bem, como a gente falou, é essa prática e é um cuidado, né? É de você cuidar daquela coisa do jeito que é. E eu vi ela cuidando, ela passando, ela fechava os olhos, sabe? Era bonitinho. Ela fechava os olhos e fazia aqui. E dava para ver um prazer enorme enquanto ela estava fazendo. E ela fazendo aquilo
por cuidado. Uhum. Eu não senti necessariamente só uma busca por beleza. Eu vi que ali tinha uma transição do tipo, eu tô me cuidando, né? E quando que surgiu essa sua ideia lá atrás de e primeiro, quando que você aprendeu e quando você falou, vou botar isso para fora, vou ensinar para os outros? Porque no seu caso você poderia ter buscado, né, profissionais para tratamentos mais inclusivos, né? E Uhum. você buscou uma manipulação e um outro olhar para uma forma de autocuidado. Quando foi, Sim. como foi e quando que você decidiu botar isso para fora? Olha, na verdade, foi meio que eu hoje, né, com a consciência que eu tenho hoje, né, depois de 5 anos nesse caminho, eu falo que foi a mão divina, né, que veio assim e falou, ó, faça isso. Que eu lembro que eu vi os exercícios faciais, eu vi assim no Instagram Uhum. e Olha o Instagram aí apareceu fazendo de bem. novo. Boas Oi? influências. Olha o Instagram sendo boas influências também. Pois é, a gente fala que é o marketing divino, né? O tráfego divino, porque ele chega o anúncio para a pessoa que precisa, Precisa. né? A gente, né, desconstruir essa coisa do anúncio. E para mim chegou, e por um acaso tinha um curso de exercícios para os olhos. Olha, eu não sabia que foi assim, que Foi interessante. assim, apareceu, tinha o curso para os olhos, e eu olhei aquilo, eu falei, era um curso muito baratinho, assim. Aí eu Uhum. falei, será esse negócio? Eu falei, bom, o máximo que vai acontecer é eu perder esse dinheiro, mas eu vou ver qual que é. E quando eu comecei a praticar, porque eu nunca tinha parado para pensar que o nosso rosto tem músculos. Falei, como assim a gente pode exercitar o nosso rosto? Né? É muito. A gente não para pensar nisso. Não, Ninguém total. fala que dá para exercitar os músculos do rosto. E eu falei, eu vou ver qual que é. E eu comecei a praticar. Depois de 2 semanas eu fui vendo meu olho regredindo. Assim, rápido assim. Assim, assim. Uau! Uau! Não fui num profissional que chegou e falou, ó, faça isso que vai melhorar seu olho. Não, muito pelo contrário. Caramba, A minha Tina. orientação era de cirurgia. Tira a tireoide e opera o olho. Eu fui em 8 médicos diferentes que me disseram isso. E não, eu não queria chegar num ponto mais invasivo antes de esgotar todas as possibilidades. E foi nessa busca que apareceram os exercícios. Eu comecei a praticar e logo depois, na época, eu tinha acabado de me mudar para Bolívia e eu estava buscando o que eu ia fazer da vida, assim, em termos de trabalho. Sempre foi uma busca querer trabalhar com algo que tocasse meu coração. Eu sempre questionei muito isso, porque eu já fiz um zilhão de trabalhos diferentes. Trabalhei com muita coisa e eu me encontrei aos 32 anos, né? E daí, quando eu conheci, logo depois, essa professora dos exercícios específicos para os olhos abriu um curso de formação de professores. Ah, caramba! Foi muito assim, papum. Você se abriu para esse caminho? Toma aqui as Pode crer, ferramentas, toma aí, sabe? né? Uhum. E só que assim, ainda nesse caminho, sou muito grata a essa professora e tal, Claro. mas ainda nesse caminho tinha muito o discurso da ruga. Vamos combater as rugas com todas as armas e não sei o quê. E eu fui entendendo que era muito diferente. Eu vi que meu olho melhorou, que não estava 100%, mas que eu já estava mais feliz comigo. Pode crer. E aí eu comecei a dar aula online, né? Que era uma possibilidade. Dava aula individualmente. Você estava morando e na Bolívia nessa época? eu morava na Bolívia. Eu fiquei 3 anos lá. Ah, tá. E foi isso. Aí no começo da pandemia, eu acho que foi quando as coisas começaram a crescer mais. No começo da pandemia, eu comecei a me questionar. Falei, cara, o que eu posso fazer aqui para contribuir? Porque quem sou eu na fila do pão, né?
O que eu posso fazer para contribuir? Tava todo mundo dentro de casa e aí eu comecei a fazer lives com práticas. Sim. Comecei a fazer Que massa. lives com práticas e aí eu comecei a ouvir das pessoas que elas estavam se sentindo bem. Nossa. Que era um momento, nossa, eu nunca tinha tocado o meu rosto. Nossa, eu nunca tinha percebido que eu posso fazer esse carinho, né? Porque existe o lugar do eu quero rejuvenescer e ele é legítimo e tá tudo certo. Mas muita gente não é muito mais prazeroso, é muito mais completo, é muito mais leve quando você tá presente, porque senão a gente entra no automático, é igual, vou Sim. fazer meus asanas aqui, não, eu tenho 15 minutos, peraí, deixa eu fazer 3 asanas e é isso aí. E já cumpri, dei o check lá na minha listinha de afazeres do dia. Dá para fazer? Dá. Você vai ter algum benefício no seu corpo? Vai. Agora, é muito diferente você fazer isso com presença, com intenção, estando ali, né, entregue para aquele momento. Então, o meu convite para as minhas alunas sempre é que elas façam isso, assim, tira 15 minutos do seu dia para você. Porque, no geral, nem isso elas fazem. Não tenho tempo. Então, assim, mas você não tem 15 minutos? Não, não tenho 15 minutos. Como assim você não tem 15 minutos para cuidar de você no dia? Onde estão as suas... As 24 horas estão para o outro, né? Sempre para o outro. E aí, quando elas começam a se tocar, quando elas começam a falar, nossa, eu estou me sentindo mais bonita. O que mudou efetivamente no rosto dela? De um dia para o outro? Ela percebeu um relaxamento, ela teve a sensação. Mas se você olhar no espelho, não mudou nada. O que mudou é a percepção dela pela mesma. E ela se sente linda. É impressionante o que eu recebo de mensagens de mulheres, né, depois de fazer uma prática, que falam: nossa, eu tô me sentindo maravilhosa, eu tô me sentindo poderosa, eu tô me sentindo linda. Eu não lembro a última vez que eu me senti tão linda. E elas estão sem filtro, estão sem maquiagem. E às vezes não tá nem se olhando no espelho, ela só tá se sentindo linda. Pode crer. Porque ela internalizou aquilo, aquele sentimento, essa nutrição do autocuidado, do auto-amor, traz essa sensação, né? Se empoderou de fato, né? Uhum. Que lindo. Que lindo. E assim, e aí trazendo um outro ponto que eu acho muito interessante, e aí trazer você muito sincero, inclusive. E aí você falou, né, que a internet é cruel, essas coisas que trazendo um pouquinho. Eu lembro que quando você começou, você chamava de face yoga, né? E aí no começo eu lembro que eu era moleque também, né? Moleque, quero dizer, não sou moleque há muito tempo, mas eu estava estudando yoga há bem menos tempo do que eu estudo hoje, e eu ficava julgando, eu julgava, né? Eu falava, mas isso não é yoga, né? Isso não é. Eu imagino que você deve ter sofrido muito com isso, né? E conforme eu fui estudando cada vez mais e cada vez mais, eu fui buscando sair dos padrões de métodos específicos, né? E do yoga como asana e como essas coisas. Comecei a estudar os textos clássicos do yoga. Comecei a especializar muito da minha busca em entender o que é yoga, né? E aí, por exemplo, no texto principal do yoga, que a gente chama de Yoga Sutra de Patanjali, no Sutra 39 do primeiro capítulo, ele fala: yoga é qualquer coisa que faça você trazer a sua mente para um lugar mais sereno. E eu lembro que a partir daí eu comecei a falar, cara, claro que o que a Tina faz é yoga. É yoga pra caceta. Mais yoga do que muito yoga que tem aí, na real, né? É mais yoga do que muita gente que faz asana, por exemplo. E depois você mudou para método Glow, e que é lindo, e que explodiu, né, o negócio, e que cresceu de uma maneira vertiginosa e muito linda, e que hoje em dia você beneficia muitas pessoas. Mas eu queria trazer esse olhar, e principalmente hoje em dia, e aqui falando de um perfil de yoga, né? Como hoje em dia eu vejo que o seu trabalho, ele traz, que é o que eu falei da Vivi aqui, como o seu trabalho ele faz com que a pessoa tenha um momento de autoobservação
autocuidado e de pacificação da mente. E, de acordo com tudo que eu estudo, não tem nada mais yoga do que isso, sabe? Tudo que a gente busca fazer numa prática de yoga é justamente tentar fazer com que a pessoa sinta, e é isso, eu sempre falo, né? Às vezes eu estou numa prática aqui de equilíbrio, por exemplo. Sente a quantidade de músculos que tem na sola do seu pé, que a gente não sente. E aí você faz no nosso rosto. É o troço que a gente mais olha, nosso, né? Sempre que você para, você olha para o espelho, você olha, você se avalia, você se julga, né? Mas a gente nunca parou para... Peraí, mexe aqui, né? Troço aqui, mexe um pouquinho aqui. E você vai se conhecendo de um lugar muito bonito. E isso me trouxe porque essa sensação que você falou de que quando você se cuida, você não nem precisa ver fora, mas você se entende, né? E o se entender, esse se conhecer mais, que é isso que a gente fala, e acabou ganhando um lugar um pouco diminuído, assim, dessa palavra autoconhecimento, né? Que acabou virando uma palavra batida, talvez. Autoajuda, né? Ficou... Exatamente. Entrou para esse lugar que as pessoas diminuem um pouco a potência da palavra. Mas o autoconhecimento é algo que te liberta muito, né? Sim. E eu acho, eu juro, eu refleti isso durante muito tempo, porque eu me lembro julgando, falou, pô, mas Face Yoga não existe. Eu lembro de eu falando isso porque eu tinha estudado num lugar que era muito Caxias e careta, e assim, e de verdade, um olhar pequeno do que é yoga também. Que o que eu me vejo hoje em dia, como você falou de propósito, né? A minha função hoje em dia é tentar quebrar esses padrões, porque eu era esse cara fechado, que eu via uma coisa, eu estudava aquela coisa e falava, isso é o correto, isso aqui não é o correto. E hoje em dia eu venho muito para um lugar de falar assim, cara, será? Para quem? Quando e por quê? Né? E aí eu comecei a ver o seu trabalho, Tina, de verdade, como um trabalho de yoga muito lindo. Chame como você quiser. Mas o que você faz é yoga e é yoga pra caceta, assim, tá? Então eu queria dizer isso de uma maneira muito sincera e muito bonita, assim, tá? E olha, eu vou te falar que eu entrei nessa paranoia no começo, né? Porque eu não conseguia fazer essa conexão. Quando eu ouvia Face Yoga, eu só via vamos combater as rugas, vamos combater as rugas. E isso começou a criar conflitos dentro de mim. Sim. Quando você fez aula, era Face Yoga que eles chamavam? Era Face Yoga. Quando eu fiz as formações e tal, era Face Yoga. A primeira professora que você viu. Isso. Tá. Só que era isso, era basicamente exercício. Não tinha esse lugar da presença. Era mecânico. Que é o que a galera faz com os asanas, né? Com as posturas do yoga. Exato. E aí eu fui indo para outros caminhos que tinham muito do autoconhecimento nesse período. Nossa, eu fui me desenvolvendo em outras áreas. Porque eu queria entender o que levava a pessoa. Eu olhava, tinha alunas que tinham resultados incríveis. E elas continuavam olhando elas não validavam o próprio resultado. Falavam, não tive resultado. E continuavam se sentindo feias. Tem quem se sente lindo, mas tinha as que continuavam no mesmo lugar. E eu queria entender como que eu podia ajudá-la a sair daquele lugar. E eu fui ver que estava tudo na cabeça dela, porque se eu mostrasse uma foto de antes e depois dela, com resultados que qualquer pessoa olharia e falar, meu Deus, é outra pessoa, ou rejuvenesceu muito, ela não conseguia ver. E aí eu fui trabalhar muito a questão da mente. E fui dentro das minhas práticas, que antes eram, tá, vamos fazer esse exercício agora, é assim. O próximo exercício é assim. Eu fui vendo essa evolução dentro da minha própria prática, do quanto eu trazia essa consciência. Olha esse movimento desse músculo, olha que legal, sente, né? A bochecha viva, meu Deus, eu tenho o músculo da bochecha. Não, sente o rosto quente, sente que tá vermelhinho. E
fui trazendo mais essa presença mesmo, que era uma coisa que eu não tinha. Então, quando eu comecei a desenvolver a minha forma de ensinar, eu até parei de usar o nome Face Yoga, porque eu não queria que a minha forma de ensinar fosse comparada com a forma mecânica que eu aprendi. Pode crer. E na verdade, continua sendo Face Yoga dentro desse princípio, né, do que você trouxe, mas virou automático para a grande maioria, né? Porque naquela época ninguém conhecia, agora as pessoas conhecem e já é. Sim. É batidão de exercício. Me dá aí uma lista de 5 exercícios para tal área. Eu falo, não é assim que funciona. Vamos voltar algumas casinhas para entender o processo, sabe? Isso. Então, essa agora é a minha luta diária, assim, de ir levando essa consciência. É um trabalho de formiguinha, né? Vocês aí a formiguinha sempre construindo. E eu acho que eu lá também tinha uma visão. Hoje, meu processo... Eu falo, não, se eu puder ajudar uma pessoa, levar essa pessoa do ponto A ao ponto B, vale mais do que 1000 pessoas que não estão abertas ou não estão prontas para viver para virar essa chave. Porque é uma escolha diária, né? Sim, é um estilo de vida. Não é vou fazer exercício e fazer exercício por fazer. Sabe? Parou de fazer sentido. Claro. E eu lembro, pouco mais de um ano atrás, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo com audiovisual também, né? E pro Vida Veda. E a Tina participou do Convida do ano passado, né? Que era um congresso de medicina integrativa, né? De saúde e medicina integrativa. E eu fui filmar uma palestra da Tina. E no final a Tina fez uma práticazinha. E eu estava filmando. E o que mais me chamou a atenção foi, naquela época, né? Foi como você direcionou aquela prática, que era uma prática muito introdutória, né? Para quem nunca tinha entrado em contato com nada. Ela era uma prática muito mais de percepção e de um olhar interno para o corpo do que de manipulação da face, né? E da musculatura. Eu achei muito lindo como você trazia um olhar para a pessoa transformar um pouco a forma como ela se sentia. E não sentia só do toque, né? Você trazia muito esse olhar da percepção, da autopercepção, da autovalorização. E eu achei muito lindo, assim. Eu lembro que aquela prática eu fiquei olhando você fazer encantado, assim, absolutamente encantado. Como eu comecei a me sentir bem ali, né? Tipo, paradinho ali, olhando, focando, assim, na Tina, mas era um movimento para a pessoa se sentir bem. Por isso que quando eu pensei nesse tema da live, assim, eu vi, cara, a Tina é a pessoa perfeita, porque a gente... O que eu acho interessante, Tina, do seu trabalho, é que você usa o rosto, fala de beleza, mas na real, o trabalho é muito mais interno. Sim. Né? E eu acho isso lindo, né? Porque, assim como no yoga, e eu vejo muito, né? Eu recebo alunas que às vezes falam, tipo, não, eu quero ficar com o corpo da Madonna, porque eu sei que a Madonna faz yoga. A Fernanda Lima faz yoga, eu quero ficar igual a Fernanda Lima. Eu falo, tá, beleza. Mas, às vezes, é uma porta de entrada para a gente fazer essa mudança que você falou, né? De trazer essa prática para a pessoa, que ela, aos pouquinhos, vai fazendo um movimento de autopercepção, de autocuidado. E como isso transforma para as pessoas. E você lembra quando essa chavinha virou em você? Eu acho... Não faz muito tempo. Eu tinha um incômodo dentro de mim que era de falar da ruga em si. Vamos combater as rugas, dê adeus às rugas. Isso te incomodava, né? Isso me incomodava, mas eu entendia que era a forma de eu chegar nas pessoas, porque era o que elas estariam interessadas. E aí eu volto para esse lugar, né? Onde eu falei, eu prefiro falar com uma pessoa que esteja disposta a ouvir, a viver algo novo, a se enxergar de uma nova forma, do que falar com 20 pessoas que só querem combater as rugas, entendeu? Então,
Eu entrei num parafuso, acho que foi 2021, que eu cheguei num ponto que eu falei, gente, eu não tô gostando mais do meu trabalho. Eu amo o que eu faço, mas eu não... Aquilo, de alguma forma, não estava ressoando. Eu lembro, foi E... até uma. Eu acho, pelo que eu me lembro, essa época. Lembra que um dia você foi lá na casa da minha mãe? Aquele momento você estava passando por um período de Exato, transição, né? Foi por ali, não foi? exato. E eu não queria mais falar dê adeus às rugas. Assim, essa frase virou assim o meu fantasma. Eu falei, gente, eu não quero falar de adeus às rugas, porque eu nem acho feio ruga, sabe? Aham, Eu falei, pode crer. tá incoerente, né? Eu estava sendo incoerente com o que eu acreditava. Para mim é de um lugar de muito mais amor, de muito mais acolhimento. E ainda estava nesse discurso que é o discurso que perpetua todas essas insatisfações das É o discurso mulheres. que vende, né? É o discurso que vende, exatamente. Então, na minha cabeça, de uma certa forma, justificava eu falar algo, porque ia chegar nas pessoas e de alguma forma eu ia transformá-la. Uma vez que ela estivesse aqui dentro, eu ia conseguir mostrar um novo caminho para ela. Só que eu falei, não dá para ser tão incoerente assim, Sim. né? E não que meu trabalho estava sendo feito, eu estava satisfeita com o Claro. trabalho em si, eu não estava Uhum. satisfeita com a forma que estava sendo comunicado. E isso foi um grande divisor de águas para mim. Tanto que mudou muito o meu perfil, a forma de eu falar. Inclusive, uma redução, Sim, assim, uma sim, passos redução para trás, né? Às vezes a gente em tem que dar passos termos para trás. de energia, de volume de conteúdo, tudo assim. Eu comecei a repensar tudo e é muito maluco, porque na vida que eu tava, acho que eu nem conseguiria engravidar. Pode crer, era muito intenso, Tina. Você tinha uma frequência de conteúdo, porra, muito intensa, né? E é isso, às vezes a gente tem que dar passos para trás mesmo, né? Reavaliar. Eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente sempre tem que ter uma habilidade de, às vezes, na caminhada, tira a mochila das costas, bota na frente, abre ela e fala assim, o que eu estou carregando, eu preciso ainda estar carregando? Ou eu já Uhum. posso tirar aqui essa... Às vezes eu estou carregando uma pedra que eu peguei na cachoeira lá atrás e eu olho para essa pedra hoje e falo, cara, essa pedra eu nem acho mais tão bonita. Na época super fez sentido, mas agora eu estou carregando uma pedra que ela fez sentido lá atrás, mas agora não faz mais. Então a gente tem que ter essa habilidade, mas que quando a gente entra no fluxo do dia a dia é difícil pra caramba, né, Tina? Principalmente quando envolve trabalho, é o seu meio de ganhar vida, né? A gente só vai. E assim, eu vejo muitas pessoas, e eu tenho muitos tipos de alunos, né, você sabe, que falam assim, Caio, eu não tenho mais muito como mudar de vida, porque eu tô nessa há 20 anos. Eu nem sei mais como é que é viver. E esses passos para trás são tão importantes, Tina, isso que você trouxe, eu acho que é tão bonito e tão necessário realmente as pessoas pararem para elas poderem reavaliar do tipo assim, isso tudo que você está fazendo, se não faz sentido para você, por mais que seja o que você faça para ganhar vida, e eu não estou falando que é fácil, tá? De maneira nenhuma, mas como é importante a gente conseguir olhar para essa realidade e pelo menos refletir se dá para transicionar ou não, né? E no seu caso foi uma super transição, né? E que tem impactos, né? Nem sempre Tem, positivos só. tem. Não, mudou tudo. Só mudou tudo. Só Eu, mudou tudo. e, mas é isso, hoje é muito mais leve. Eu tava num lugar que eu vendo leveza, né? Querendo ou Uhum. não, é trazer essa leveza. As pessoas olhavam para mim e falavam: Nossa, eu vejo você falando, eu vejo você guiando uma prática, aquilo me traz uma tranquilidade. E por dentro eu tava fervilhando. Eu falei: Eram várias incoerências, sabe? Sim, Várias incoerências. Eu falei, tá, eu consigo sustentar isso quanto? Por quanto tempo? E não era de um lugar de, ai, não, tô enganando as pessoas. Não, era tentando entender. Falar, nossa, claro. por que eu não tô
assim, quando eu tô dando aula, eu tô me sentindo ótimo, mas quando eu tô ali no Instagram falando uma coisa ou outra, aquilo de alguma forma tá me ferindo. E isso, na verdade, a Valentina de lá de trás não tinha essa consciência. Isso fez parte também da minha evolução. Isso fez parte de eu entender que esse processo me transformou e e de eu enxergar que essa transformação era o que chegava nas pessoas, no final das contas, era o que chegava nas pessoas. Sim. Eu falei, então, por que, que eu não posso comunicar dessa forma? Aham. Né? Perfeito, perfeito. Muito lindo. Tina, já estamos chegando no final, já estamos com 1 hora de live aqui. Eu queria agradecer, assim, sem palavras, você disponibilizar 1 hora do seu dia, até um pouquinho mais, porque teve o contratempo aqui da internet. Você gravidíssima, com uma baby glow quase surgindo. E para esse papo tão lindo, tão inspirador, eu tô saindo super nutrido, já tô num lugar especial e tô saindo mais transbordante ainda. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração mesmo, em meu nome, em nome de todo mundo que está aqui. Eu só estou vendo comentários tão lindos a respeito de tudo que você fala, de tudo que você traz. E queria só perguntar, você quer deixar mais algum recado, mais alguma coisa para as pessoas, mais algum convite, alguma fala? Eu acho que essa, né, voltando para como a gente começou, que é sobre o pertencimento, né? Eu ouvi uma frase muito linda de uma mentora minha, Noelle Gomes, que ela fala: você já pertence porque você existe. Então, a gente fica buscando, né, ser aceito ou pertencer. Eu preciso estar de tal jeito, eu preciso fazer tal coisa para pertencer. Não, a gente já existe. Então, a gente já pertence. A questão é como você está olhando para isso. Pode ser muito mais leve quando a gente escolhe se olhar de uma forma mais acolhedora, de uma forma amorosa, né? Eu faço muito esse exercício, tenho feito, principalmente agora grávida, de olhar para Valentina criança. Sim, que bonito. Cara, eu nunca julgaria a Valentina criança. Né? Esse amor, esse carinho, é muito fácil a gente ter amor e carinho por uma criança. Então, lembra que a gente também é criança, né? Também existe. Lá do carnaval, a gente se libertando, né? Sim, sim. Existe essa pessoa dentro da gente. Então, se você não consegue amar quem você é hoje, lembra de de que você é essa criança. Começa por esse lugar, sabe? Então, assim, é sempre uma honra estar aqui com vocês, Lindo. né? Nossa, essa live, nossa primeira live juntos, né? Nossa primeira live juntos, exatamente. Gostei de primeira porque teremos outras. Me sinto extremamente honrada e de poder compartilhar, tá um pouquinho aí com vocês do Retiro, que eu adoraria estar presencialmente, mas eu sei que nossos caminhos aí vão se cruzar muitas vezes aí. Já são cruzados. Né? Isso. Agradeço muito. Obrigado, Tina. Eu que agradeço muito. Queria avisar para todo mundo que a live vai ficar gravada. Ela vai para o Instagram agora mesmo. Já vou compartilhar ela no Instagram. E ela vai para o YouTube também daqui a umas 2 semanas. Então essa live vai ficar para todo mundo, para a gente poder compartilhar com um monte de gente que muita gente pode se beneficiar dela. Então, Tina, obrigado. Gratidão. Fica muito bem. E qualquer coisa, conta comigo, porque você mora aqui. Obrigada. Eba. Beijo, abraço gostoso. Tchau, tchau.